Paz, queridos, é um prazer estar com você aqui mais uma vez para nós trocarmos aí o nosso conhecimento, aprendermos um pouco mais acerca de teologia e darmos continuidade ao nosso estudo em teologia sistemática. E nós estamos estudando sobre agora angiologia e antropologia. Hoje, nesses vídeos, nós vamos falar sobre angiologia, doutrina dos anjos. A primeira coisa que eu destaco, e é óbvia, é que nós cremos nos anjos. A base concreta que nos faz crer nos anjos é justamente o próprio texto sagrado. Os anjos são seres, são espíritos ministradores, criados por Deus com a finalidade de cumprir tanto os seus desígnios quanto a adoração e também servir a Deus e também aos santos. A finalidade é essa e a definição dos anjos é essa. Uma coisa que vale a pena destacar aqui entre nós acerca desse assunto é que a Bíblia Sagrada deixa claro para nós a existência deles. Não há por que duvidar da presença ou da existência dos anjos. O problema, justamente, que existe em torno da figura dos anjos é a maneira como a gente encara, é como a gente compreende a doutrina. Algumas denominações, algumas igrejas vivem, cultuam anjo. Os anjos são partes diretas no culto, criaram anjo de cura, anjo de ira, anjo de várias finalidades, quando na verdade não existe. Essa não é a finalidade dos anjos e essas inclinações angelicais são surreais e são, na verdade, invencionices a partir desse secretismo religioso. Os anjos têm função e têm finalidade específica. Uma coisa que é comum nesses cultos sensitivos é esse conceito de que os anjos estão aqui, ou tem anjo dançando ali, tem anjo passeando aqui. Então, assim, é esse tipo de questão que torna difícil o diálogo em relação à doutrina dos anjos. Contudo, entretanto, é impossível negar a existência deles. A gente vê os anjos presentes em Gênesis, no capítulo 1, verso 31. A gente vê os anjos presentes indo até aparecendo para Abraão ali naquela experiência da tenda, indo a Sodoma, retirar a Ló e a sua família de lá. A gente percebe com clareza, citada no livro dos Reis, a aparição de anjos ali para desbaratar exércitos inteiros. A gente tem ali o relato do livro da experiência do profeta Absalão no livro de Números, quando o anjo aparece e a jumenta notifica Absalão a presença dos anjos. Então a gente tem no Novo Testamento, no capítulo 4 de Mateus, a gente tem o próprio escritor aos Hebreus dizendo para que os irmãos tomem cuidado com a hospitalidade, porque muitos receberam anjos sem saber. Então os anjos são reais e eles existem. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é a maneira como a gente trata ou como a gente lidar com os anjos. Quais são os nomes que a Bíblia dá a esses anjos? A Bíblia chama esses anjos de filhos de Deus, de vigilantes, de espíritos ministradores, como está escrito em Hebreus, tronos, poderes, santos e seres viventes. São inúmeras questões, inúmeros nomes que a Bíblia vai ressaltar acerca dos anjos. Um outro ponto que a gente pode destacar ainda sobre a questão da angiologia é a personalidade dos anjos. Qual é a personalidade? Qual a natureza do anjo? Os anjos são compostos de qual perspectiva? Bem, os anjos são seres que têm emoção, intelecto, vontade e arbítrio. E eu quero abrir um parênteses falando do próprio arbítrio, e eu quero usar a característica do arbítrio aqui para trazer à baila a própria experiência contada pela tradição cristã da divisão ou da rebelião que houve no contexto celestial. O relato de Isaías, que é um texto tradicionalmente separado para poder narrar esse fato, vai dizer que esse anjo decide no coração estabelecer um trono acima do trono de Deus.
E isso não quer dizer apenas que ele quer sentar no trono. Ele está dizendo que o governo de Deus está ruim, que ele pode propor um novo governo bem melhor. E aí acontece toda aquela celeuma, toda aquela situação, eles são expulsos, perdendo a glória, perdendo a beleza, não tendo possibilidade alguma de retorno, pois estavam diante do próprio Deus e se embebedaram no desejo da glória. Então isso deixa claro que eles têm sim arbítrio, que eles não estão ali adorando a Deus obrigados, mas eles estão adorando a Deus conscientes, plenos, na convicção de que eles foram criados para aquele fim, para aquele propósito. Mas isso não quer dizer que eles estão ali de maneira que, como se Deus colocasse neles, no ato da criação, um chip em que eles não pudessem, em hipótese alguma, fazer outra coisa. Não, eles estão ali por escolha, eles estão ali por vontade. Então, nessa experiência mesmo da figura do Lúcifer, fica muito claro, muito evidente essa característica da natureza angelical, né? Os anjos têm essa perspectiva. Outras categorias de anjos relatadas pela Bíblia é a ideia dos arcanjos. A gente tem o Miguel, que é considerado como anjo de Jael, anjo de guerra, e algumas denominações pentecostais e neopentecostais usam muito a figura de Miguel para lutar aí contra os demônios. O próprio Judas, na sua carta, ele vai dizer que, contando ali a experiência da luta pelo corpo de Moisés, ele vai dizer que Miguel diz que o Senhor te repreenda, né? Então ele é aquele anjo que está ali na frente da batalha. Gabriel é um arcanjo que está, segundo a tradição cristã e o próprio relato lá do texto de Maria, ele vem trazer o recado, trazer a mensagem, é o mensageiro, né, nesse contexto angelical. Uma outra categoria de anjo que é muito presente na Bíblia, especificamente no relato da experiência de chamamento de Isaías, é os serafins, que são os ardentes em fogo, que estão ali diante do trono de Deus, gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Uma outra figura, uma outra categoria que também aparece na estrutura do texto sagrado, tanto na literatura veterotestamentária quanto na literatura neotestamentária, tanto em Ezequiel quanto em Apocalipse, aparece a ideia de seres viventes. Alguns vão dizer que os seres viventes são anjos, como qualquer outro anjo. Outros teólogos vão defender que os seres viventes são seres viventes, não anjos, mas outra classificação de ser que Deus criou com a finalidade de estar ali adorando e bendizendo a Deus. Uma outra coisa que eu considero não muito importante, mas vale a pena compartilhar com vocês, é o conceito da quantidade. Quem sabe há uma curiosidade, né? Quantos anjos existem? Bem, essa resposta ela é inválida por uma questão simples. Toda vez que a Bíblia trata de anjos, ela vai falar de miríades e miríades, milhares e milhares. Ela vai sempre usar uma terminologia incontável, algo que é impossível de se tratar. Conta-se, inclusive, né, que alguns teólogos há tempos atrás discutiam quantos anjos podiam caber na cabeça de um alfinete. Acredito que isso seja algo jocoso, mas esse tipo de discussão é irrelevante, né, mediante o que a Bíblia traz como um conceito primário de que a quantidade desses anjos sempre excede a nossa capacidade de contabilizá-los. Bem, queridos, hoje, nesse primeiro vídeo, nós percebemos que os anjos são reais e a Bíblia é a prova disso. Também estudamos e compreendemos que eles são criaturas, porque Deus os criou com finalidade e propósito, e percebemos que eles também têm as suas classificações, as suas nomenclaturas, né, como arcanjo, querubim, serafins, e a natureza angelical é composta de vontade, emoção, razão e arbítrio. Nós vimos isso nesse vídeo de forma introdutória acerca do assunto. Eu aguardo você no próximo vídeo para nós continuarmos falando acerca de anjo da guarda, se existe ou não, sobre os desígnios dos anjos e a relação dos anjos com Deus e com os homens. Fique na paz, que Deus te abençoe.